todo ano, aniversário, que nós fazemos para trazer os homens de Deus. E o pastor Carvalho Júnior, eu respeito muito o ministério desse homem de Deus, porque sei que ele é homem de Deus, e admiro muito o seu chamado, sua vida, sua história. E foi um grande prazer conhecê-lo no ano passado. Nós falávamos aqui, todo esse investimento que nós fazemos, nós não divulgamos, porque senão não caberia a quantidade de pessoas aqui, porque Deus tem usado a vida desse homem de uma maneira poderosa. Então todo esse investimento é para você, amém? Para a sua vida, para a nossa igreja. Então nós vamos aproveitar ao máximo. Eu queria que você conversasse nesse momento. Vamos orar. Pastor Carvalho Júnior está aqui. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua presença santa e poderosa, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus. Aqui está o teu filho, Senhor, a qual nós te louvamos, enaltecemos o teu nome pela vida do teu servo. Que o Senhor possa usá-lo de uma maneira poderosa, assim como tem sido, Pai, durante todos os anos da vida desse homem. Em nome de Jesus, que a tua palavra é poderosa, santa, venha nos edificar, nos consolar, nos ensinar, nos exortar no nome de Jesus. Repreendemos mais uma vez todo espírito enviado do inferno, com o propósito de roubar essa preciosa semente, no nome de Jesus. Levanta o nosso coração e a nossa mente cativa com a presença do nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Capítulo 11 do Evangelho de João. João capítulo 11. Vamos ler o verso 5. Deus abençoe a todos. Deus abençoe essa igreja. Pastor Marcelo, que bom. Pastor Henrique, ele está me acompanhando, está meio envergonhado, está de jeans, né? Pastor Henrique é de Piracicaba, cidade do peixe bom, né? E nós vamos viajar, porque amanhã tem que falar em Rio das Pedras, ali próximo de Piracicaba. Mas é um prazer rever o pastor, o ministério. Eu fiquei encantado com essas meninas, né? Eu sei que aquela do teclado, ela tocava bateria também, não foi isso? Então, ela toca tudo, né? Ela comanda, que coisa maravilha. Meu amigo, cadê meu amigo que foi me buscar? Falei, coisa boa. Gente, não te dei trabalho dessa vez, né? Eu sei, eu imaginei que seria aí. Porque a gente está vindo do Rio de Janeiro, então, agora o jogo de ontem lá no Rio de Janeiro, do Flamengo, não sei o que, deu um tumulto no aeroporto hoje. Olha, pensa numa confusão para sair do Rio de Janeiro hoje. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Esse achou mesmo, né? Achou um pouco atrasado, mas achou. João capítulo 11, versículo 5 diz assim: Jesus amava a Marta. Diga comigo, Jesus amava a Marta. Tome seu assento. Com a ajuda do Espírito Santo e a boa reverência e educação dessa igreja, eu gostaria de trazer-lhes uma palavra prescrutando, exaurindo e mergulhando de forma lacônica na biografia desta mulher chamada Marta. Já fazem alguns dias que o Espírito Santo ele tem produzido no meu coração um desejo de analisar, de estudar e de exaurir algumas lições que perpassam a biografia e a história dessa mulher chamada Marta. Mas
Mas a princípio eu gostaria de informar aos irmãos que o capítulo 11 do Evangelho de João é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E quando se estuda o capítulo 11, nós vamos perceber nitidamente o grande poder que Jesus tem sobre a morte. E quando se fala em morte, nós começamos a imaginar que no ministério terreno de Jesus, ou seja, Jesus ele viveu aqui na terra 33 anos e alguns meses, dos quais 3 anos e alguns meses foram os anos dedicados ao seu ministério. E no período em que Jesus foi batizado lá no Jordão por seu primo chamado João o Batista, ali ele inicia o seu ministério. E o interessante é que ao longo do ministério terreno de Jesus, biblicamente, Jesus deparou-se com a morte 3 vezes. Se você estudar todos os evangelhos, você verá que por 3 ocasiões Jesus deparou-se com a morte. A primeira foi a filha de Jairo, quando aquele principal da sinagoga, ele foi até onde estava Jesus. Jairo era um homem importante, líder da sinagoga. Para acréscimo de conhecimento, a sinagoga ela foi fundada no período em que Israel, ou seja, Judá, estava cativo sob o domínio dos caldeus na Babilônia. E os judeus que foram levados para manter a liturgia judaica, não estando na sua terra e não estando na sua pátria, mas para manter a liturgia judaica, os judeus criaram o que nós conhecemos como sinagoga, para mesmo numa terra distante, adorar a Deus e manter as suas raízes, as suas tradições. Jairo era um homem que liderava a sinagoga, era um homem religioso, era um homem bem quisto na cidade, era um homem de um caráter especial, mas a enfermidade chegou, e a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, foi em busca de Jesus. Jesus então diz que vai na sua casa. Mas vocês sabem que no intercurso da história de Jairo surge uma outra história, que é a mulher do fluxo de sangue, que ela está há 12 anos com um fluxo, com uma hemorragia, o sangue não estanca, ela gastou todos os seus dinheiros, talvez até Lucas, que registra esse texto, tenha cuidado daquela mulher e não tenha podido resolver a situação dela, mas ela também ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz que ela então planeja tocar na orla do manto de Jesus. Eu vou dizer algo aqui para você dar um glória a Deus gostoso. A orla do manto de Jesus, dentro da tipologia bíblica, fala da roupa ou da roupagem do sacerdote, ou do sumo sacerdote, quando uma vez por ano ele deveria entrar em um lugar chamado Santo dos Santos, e com o sangue na mão, aspergir o sangue 7 vezes numa tampa da arca chamada propiciatório. É para você dar glória a Deus agora. Essa parte chamada orla do manto do sacerdote, pela tipologia bíblica, fala da palavra, do poder da palavra e daquilo que a palavra pode fazer. Então essa Ávila não entendeu, né? Essa mulher vem por detrás dizendo: se eu tocar na palavra, eu serei curada. Se eu tocar na palavra, eu serei curada. Se eu tocar na palavra, eu serei curada. Mas vamos esquecer essa história. E a Bíblia diz que Jesus abençoa e vai, só que outro chega e diz: ela já está morta. Mas Jesus chega na casa de Jairo, a menina está lá, o corpo quente ainda, ela tinha acabado de falecer. Jesus olha para ela e diz assim: menina, levanta-te. E a Bíblia diz que ela levantou-se, ela ressuscitou. O segundo exemplo em que Jesus depara-se com a morte foi o filho da viúva de Naim. Agora preste atenção, no primeiro caso o corpo ainda está quente. No segundo exemplo, o corpo está em cima do esquife.
A palavra esquife no grego é tábua, porque naquele tempo não existia caixão, era uma tábua onde o morto era enfaixado. Deixa eu explicar algo para você dar uma glória a Deus também. Na cultura judaica, da forma, a maneira como eu carregava o morto, eu indicava o grau social do morto. Por exemplo, se fosse uma criança, a mesma deveria ser carregada na altura do ombro. Se fosse uma pessoa importante, ou seja, a altura do peito. Se fosse uma pessoa importante, a mesma deveria ser carregada na altura do ombro, indicando que era uma pessoa importante. Agora, se fosse filho de viúva de Naim, uma pessoa muito simples, o corpo deveria ser carregado na altura da cintura. Então era fácil descobrir na época se o enterro e se o velório ou se o cortejo era de gente importante ou se não era importante. Se fosse importante, na altura do ombro. Se não fosse importante, na altura da cintura. Esse rapaz é filho de viúva, então ele está sendo carregado na altura da cintura, indicando que ele não é ninguém. Outra coisa interessante para você se preparar aí, é que na cultura judaica, quando o corpo está sendo levado, deve-se cantar o que nós chamamos de Kadish. Kadish é a música que se canta no cortejo do judeu. Ora, venha para o nosso tempo. Hoje, todo mundo canta. Quando morre alguém, o coral canta. Eu sou assembleano, eu sei disso. Vocês também sabem. Coral canta. Quando morre alguém importante, canta fulano, beltrano. Todo mundo pode cantar. Só que na cultura da judaica, tem que se cantar o Kadish. Só podia cantar o Kadish, conforme a lei de Moisés, alguém que fosse próximo da família e amigo da família e do sexo masculino. Olhe para essa viúva. Os dois que poderiam cantar o Kadish eram o pai, e o pai estava morto, e era o filho, e o filho está dentro do caixão. Agora eu vou dizer uma coisa para você entender. É por isso que Lucas dá ênfase ao choro da viúva. Sabe por que ele dá ênfase ao choro da viúva? Porque se tivesse cantado o Kadish, ele não falaria do choro, porque a música cobriria o choro. Como aquele velório daquela viúva estava sendo tenebroso. Ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, e nem o nome de Deus estava sendo cantado. Sabe por quê? Porque a palavra Kadish no grego significa Deus dá vida e Deus tira a vida. Mas espera aí, tem alguém entrando na cidade. Mas espera aí, ele caiu da aurora. Tem alguém entrando na cidade. Quem é esse que está entrando na cidade? Ele não é amigo da viúva, ele não é parente da viúva. Quem é aquele? É o Nazareno. Então olhe para mim, quando o cortejo está saindo da cidade, uma outra multidão vem com Jesus. É uma multidão que vem jubilando, a multidão que vem adorando, a multidão que vem louvando, porque aonde Jesus está, a morte não fica, a doença não fica, a tristeza não fica. Aleluia. Olhe para mim e dê glória a Deus aí. O nome de Deus não estava sendo cantado, mas agora o próprio Filho de Deus está entrando na cidade. Ele chega, para. A lei de Moisés afirma que ninguém poderia parar. Na hora em que o cortejo deu início, ninguém podia parar. Só se fosse parente. Jesus não era amigo, Jesus não era parente da viúva, mas ele era o dono da vida. Então ele para e olha para a mulher, consola a mulher e diz: calma, pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Se tu não der glória a Deus, eu não vou parar de chorar. Pare de chorar, pare de chorar. Eu cheguei, aleluia. Ele para o cortejo. Quem é esse que está parando o teu cortejo essa noite? Porque tem muita gente que quer enterrar teu sonho, não é? Enterrar teu ministério, enterrar tua família. Mas Jesus chegou primeiro, Jesus chegou primeiro. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou parar de pregar. Jesus chegou primeiro. Pegue na mão do seu irmão e aperta a mão dele até ele falar: você jantou hoje pelo jeito. Isso, aperta e diga para ele: o coveiro vai esperar. O coveiro vai ter que esperar, porque Jesus chegou primeiro para ressuscitar. Aleluia.
levantou. O caixão ficou vazio. Glória. O coveiro está lá no cemitério dizendo: está demorando, hein? Eu enterrei o pai dele, foi mais rápido, pai. Ele está demorando. Enquanto o coveiro está lá com a cova aberta, há um barulho de festa na casa da viúva, porque chegou aquele que tem poder sobre a morte. Profetiza para o irmão bem próximo de você. Diga para ele: meu irmão, Jesus chega antes do coveiro enterrar pessoas. Jesus, ele chega antes. Mas o terceiro exemplo é o capítulo 11. Agora percebam que esses três exemplos são distintos. O primeiro, o corpo está quente. No segundo, o corpo está em cima do esquife. E o terceiro, o corpo já está enterrado há 4 dias. Mas, esse mais é M-A-S. Mas, para Jesus, não importa. Se está quente o corpo, se o corpo está enfaixado, pronto para ser enterrado, ou se já está há 4 dias, Ele é. Não se tudo minha glória a Deus, eu vou falar. Ele é a ressurreição e a vida. Gostei? Mas, doravante, prosseguindo, o que gostaria aqui como palavra profética é sobre algumas lições exauridas da biografia desta mulher chamada Marta. Marta, ela era a mais velha de uma casa, de uma família que morava em Betânia, a 12 a 14 quilômetros de Jerusalém. Sendo a mais velha, tinha um irmão, um homem da casa chamado Lázaro, e ela tinha uma irmã menor chamada Maria. E essa Maria foi a mesma que ungiu os pés de Jesus, quando Jesus, em uma outra ocasião, foi em Betânia, na casa de um homem chamado Simão. E o que me chama a atenção é que Jesus gostava de ir em Betânia. Jesus, ele gostava desse relacionamento com a família de Betânia. E quando Jesus chegava, parece que eu estou vendo Marta, sendo a mais velha, e conforme a lei, o mais velho da casa da cultura judaica recebe o visitante. Sendo ela a mais velha, Jesus recebia, ou seja, ela recebia Jesus, deixava Jesus na sala, ia lá para a cozinha. Existem alguns detalhes na vida de Marta que tem me preocupado, e eu gostaria de contextualizá-los aqui para os irmãos. Por exemplo, se você ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e no verso de número 10, não é Marcos não, tá? Peraí. A minha Bíblia, desde a convenção que eu preguei agora, ela subiu. Lucas capítulo 10, e no verso 39 diz assim, ó: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava, isso tem me preocupado, distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir a só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas.
Isso tem me chamado a atenção. E o Espírito Santo tem de forma forte me inquietado sobre as características de Marta. Jesus chegava em Betânia, Marta recebia Jesus, deixava Jesus na sala e ia para a cozinha. Fazer o quê? Afadigar-se, misturar-se, fazer arroz, feijão, peixe frito. O que Marta fazia? Cortar tomate, cebola, pepino. Ou seja, ela queria dar o melhor para Jesus, ok? Mas o que me preocupa é que Marta, ela vive um mundo semelhante a muitos crentes hoje, que não param, que não se aquietam, que não se comportam, que vive uma vida de ansiedade, de correria. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que ganhar, e se esquecem que Jesus está lá na sala. E isso tem me preocupado e tem me gastado nesse Brasil. Por quê? Porque as mensagens que nós pregamos, elas não fazem massagem, porque quem passa a mão no teu cabelo é cabeleireiro e eu não sou. As mensagens pregadas hoje é muito sobre toma, recebe, pega, mas isso me preocupa porque Jesus chegou, Jesus está na casa. Marta, ela não para, ela fica tão afadigada que ela quer tirar Maria dos pés de Jesus. Ela olha para Maria e diz: Maria, vem cá. E Maria nem aí. Maria, vem cá, eu não dou conta. Não vai dar conta, sabe por quê? Porque se Jesus chegou, deixa o arroz queimar, deixa o feijão queimar. A prioridade é dele, a prioridade é dele. Hoje nós queremos vir à igreja domingo à noite para receber uma palavrinha de fé para a semana, o tal de pega isso, pega aquilo, e quando dá 9 horas nós temos que ir embora ver Fantástico. A geração hoje é a geração de Marta. Não percebe que a bênção está na sala. Não percebem que o milagre está lá. Eu vou falar, Jesus. Não percebem que o milagre está lá na sala. Ficam misturados. Então o Senhor está dizendo que nós não devemos trabalhar. Sim, devem trabalhar. Mas a sua alma, ela não come carne. A sua alma, ela não sabe o que é casa. Eita. Olha para o teu carro e diz assim: olha aí, alma, olha aí, alma. Ela nem sabe o que é carro, ela nem sabe o que é pneu. A tua alma só tem sede de Deus. Nós nos preocupamos. Olha, pastor, eu sou profeta hoje, segura aí. Eu não mandei convidar, agora segura aí. Aleluia. Nós passamos 10 horas na frente do espelho nos preparando. Pode passar. Mas você preparou a sua alma para o culto? Hein? Você ficou 14 horas dando uma ajeitada, estica daqui, puxa de lá, chapinha para cá, chapinha para lá, eu sei. E a sua alma? Você pelo menos falou com elas: olha, vamos adorar, hein? Vamos lá para a igreja, nós vamos ficar bem aberto para estar lá. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão e profetize para ele, diga assim: está na hora de você sair da cozinha e ir para a sala, porque o milagre está na sala, a palavra está na sala, a bênção está na sala, tudo está na sala. Eu estou tentando já faz alguns meses pregar sobre o Salmo 42 e não consigo sair do primeiro verso.
porque mensagem para mim não são produzidas via internet, né? A gente tem que ler mesmo o treino. E eu estou lendo o Salmo 42, quando Davi compara-se à coça. Já viram isso? Aliás, a maioria dos salmos Davi composto ou cantados por Davi, eles se comparam a alguma coisa. Teve um dia que ele se comparou a um vaso, no outro salmo ele se comparou a um pastor, no outro salmo ele se comparou a uma ovelha, no outro salmo ele se comparou a uma árvore. Ele sempre se compara a alguma coisa. No 42 ele se compara a uma coça. Ele usa os 3 verbos no hebraico. Ele diz: assim como a coça brama, suspira e anseia pelas correntes das águas. Aleluia. O contexto desse salmo é o contexto em que Absalão, filho dele, quer tomar o trono. Então Davi, para não brigar com o filho, né, porque criar uma rixa familiar, ele vai abdicar do trono e vai fugir. Só que Davi fugindo, ele se compara à coça. Eu fui estudar, mas por que Davi se compara à coça? Olhe para cá e prepare-se para dar um glória a Deus. Primeiro, a coça ela tem um olfato apuradíssimo. Quando Davi diz brama, suspira e anseia, ele está dizendo assim: a coça, através do olfato, percebeu aonde tem água, então ela está indo para lá. Uma outra lição é que a coça, olha para cá, quando ela está com muita sede, ela passa a exalar um odor, que por onde ela passa, ela vai deixando o rastro desse odor. É um odor de carne. Aí essa coça, se ela não beber água urgente, os caçadores vão pegá-la. Ela será capturável, porque é só pelo olfato dos caçadores, eles começam a perceber: passou por aqui, ó, passou por aqui. Porque por onde ela passa, ela deixa o rastro. Davi está sendo caçado por Absalão, e ele diz: eu preciso beber da água da vida, porque se eu não beber desta água, meu filho vai me achar. É assim a vida de muitos crentes que só vivem na cozinha. Crente que só vive na cozinha, não ora mais, não lê mais Bíblia, não busca Deus, não alimenta mais a alma. Aonde ele passa, ele deixa rastro de carne, rastro de pecado. Aí você diz assim: o diabo vive me achando. Lógico, tu está com sede, evidente, não tem como tu te esconderes. Só tem um detalhe para acabar com esse odor: é bebendo da água da vida, é bebendo da... Aleluia. Ei, Marta, o que tu estás fazendo na cozinha? Se a vitória está na sala, essa primeira característica, essa vida agitada, irmão. Nós colocamos um objetivo, se o crente tem que ter propósitos. Paulo mesmo diz: avançando para as coisas que estão adiante. Temos que ter um objetivo, mas o que me impressiona é que Marta está perdendo a oportunidade. Jesus está na casa, e Jesus foi lá para uma razão, e eu vou provar aqui porque Jesus foi na casa de Marta antes da morte de Lázaro. Só que Marta não entendeu. Ela pensava que Jesus queria peixe. Ele queria sim, mas primeiro ele queria alimentar a alma dela, prepará-la, edificar a sua vida. Irmãos, o Senhor está nos enchendo hoje para um propósito. Olhem para cá, nós não ouvimos a sua palavra apenas para ficar pulando aqui. Deus está nos preparando para algo muito maior, muito maior, muito maior. Ou você dá glória a Deus ou não dá, muito maior, muito maior. Eu vim profetizar aqui, eu vim profetizar aqui que as cozinhas espirituais ficarão vazias e nós vamos passar. Bom, mas escute, tem uma outra lição que eu me preocupo com essa mulher. Ou seja, por 3 vezes Jesus estivera lá.
É a segunda vez que eu venho aqui, eu já passei a ter um relacionamento com o pastor. E quando esse relacionamento ele vai aprofundar-se, Jesus, de tanto ir a Betânia, olhe para cá, Jesus passou a ter um relacionamento com essa família, intimidade. Um dia a doença chegou, aí Marta, sendo a mais velha, disse assim: não, Maria, calma, eu vou parafrasear, tá bom? Calma, Maria, eu sou assim com o homem. E agora, dizia Maria, mãe, e agora? Marta disse: calma, chamou o mensageiro e disse: ó, vem cá, procura Jesus e diga para ele que aquele a quem ele ama está doente, e eu, a Marta, estou mandando chamar. Mas do beijo. Jesus está fazendo o que? Curando, pregando, multiplicando pães. O mensageiro chega, olha para cá, isso tem me perturbado. Jesus chega, o mensageiro chega e diz assim: Senhor, eu estou vindo lá de Betânia, e a Marta quer que o Senhor vá urgente. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Nós vamos entrar no mérito agora. Como é que eu me comporto quando Jesus diz não? Como é que eu continuo? Eu adoro a Ele, ou eu só quero esse relacionamento enquanto Ele diz sim? Esse é o mal da nossa geração hoje. Eu vou dizer tudo aqui que eu preciso jantar. Qual é o mal da nossa geração? É um Jesus empregado nosso. Eu mando, eu decreto, eles, coisa nojenta. Primeiro só pode decretar quem tem trono no grego. Você não tem trono, você tem sofá comprado na Casa Bahia, uma cadeira, mas trono você não tem. Só tem um que tem trono. Nem o diabo tem trono, o diabo tem tronco. Mas Deus é o único que tem trono. Ele pode decretar, Ele pode mandar, Ele pode ordenar. Estamos indo à igreja, o povo evangélico está indo à igreja hoje. Algumas raras exceções, pastor Marcelo, só para receber. A gente não se arruma dizendo: eu vou adorar, eu quero adorar. A gente se arruma dizendo: eu preciso da cura, eu vou para o culto porque eu preciso de Jesus resolver esse problema. Por que a gente não consegue orar sem pedir? Não, eu vim aqui para deixar vocês bem chocados. Por que a gente não vem à igreja sem segundas ou terceiras intenções? E a gente ainda sai zangado quando Ele não fala. A gente ainda sai zangado porque Ele abençoou e não nos abençoou, curou fulano e não me curou. Porque estamos sempre envolvidos com intenções. Queremos Ele, não queremos adorar porque Ele é, queremos adorá-lo porque Ele faz. Marta encheu o pulmão e disse: vai lá, eu duvido. Ele: não vai me negar. E Jesus disse: não. Você vai continuar adorando a Ele se Ele falar não para ti? Você vai continuar dizimando, sendo fiel a Ele? Se Ele não, você vai ficar bicudo, como tem crentes aí: eu não quero mais nada, porque Ele não me ama. Você está mal acostumado. O Deus que eu prego, Ele diz sim também, mas tem horas que Ele diz não. E o não dele para ti é não, mas para Ele é sim. Porque se Ele disse não agora, é porque Ele tem algo muito melhor e muito maior, muito melhor, muito maior. Só que nós queremos que Ele venha quando nós o chamamos. Imagina, eu queria ver uma foto quando o mensageiro disse assim: Marta, Ele não vem. O quê? Não vem não. Você falou que é a Marta do peixe. Falei, vou parafrasear. Ele até disse que o peixe é muito bom, mas não vem. Por quê? Olhe para cá, entenda isso.
para a gente construir um relacionamento com Deus saudável essa noite. Olha, uma coisa é a nossa intimidade com Deus. Uma coisa é nós servirmos, cantarmos, adorarmos, dizimarmos, ofertarmos, abrirmos o nosso coração. Outra coisa é o tempo dele. Só que nós estamos misturando isso. A tua intimidade não significa tempo de Deus. Você tem intimidade porque sua alma precisa. Mas a hora é a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Só que hoje nós misturamos isso. A gente jejua para decretar. Porque, com todo respeito, e eu já preguei e vou pregar. Porque tem muito culto de vitória, acredito, mas por que nós não estabelecemos também o culto para nós orarmos, para termos desejo de ler mais a Bíblia? Por que a gente não estabelece o culto para nós aprendermos sobre o que é jejum, consagração? Mas todos os cultos hoje especiais, vitória, toma, recebe, ei! Que evangelho barato é esse? Que evangelho do bolso é esse? Quando o evangelho é para nossa alma, a palavra é para nossa alma. Queres alguma vitória? Vá acordar cedo como você está fazendo. Seja dizimista e Deus vai te abençoar. Vai abençoar o pão de cada dia, vai abençoar o teu trabalho. Mas hoje nós queremos que mandar nele. Ah não, mas eu oro, eu jejuo. E quem disse que a tua oração e o teu jejum é para mandar nele? Viu como eu estou hoje? Terrível. E quem disse isso? Marta pensou, não, ele come da minha comida, eu arrumo a caminha dele para ele dormir, ele virá. Só que Jesus não se vende. Se tu não der glória a Deus, eu vou ir. Ele não se vende pelo peixe frito, ele não se vende. Quem veio para adorar faz barulho de glória. Só quem trouxe glória de glória. Quem tem aleluia, tem aleluia. Fala para o teu irmão aí, fala para ele, Deus não se vende. Jesus não vai se vender pelo peixe frito, ou porque tu desfimas, ou porque tu adora. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz na hora que Ele quer, Ele abre a porta na hora que Ele quer. Que existem crentes frustrados nesse meio, nesse mundo evangélico. Eu estava em Campinas, que é o aeroporto dos crentes, como da crente. E cedo eu tenho dificuldade de falar com pessoas cedo. Eu não falo nem comigo quando é cedo, eu não gosto de falar nem comigo. E eu fico bem escondido quando são aqueles voos bem cedo, eu fico escondido. Chegou o irmão comigo, disse, o senhor é o que eu estou pensando, eu não sei o que você está pensando, então eu posso. Disse, o pastor Carvalho, eu sou. Falei, posso falar com o senhor? Eu disse, olha, desde que não fale mal de ninguém. Não pergunte quem está em pé, quem caiu, quem deitou. Não me pergunte nada da vida dos outros. Pode falar comigo. Ele tomou um susto. Não. O que eu quero falar com o senhor é que eu estou assim, pastor. Eu tenho orado. Eu tenho lido a Bíblia. Eu jejuo. Eu digo, para. Ele disse, eu nem terminei. Eu digo, não precisa. Eu olhei para ele e disse, qual é a novidade de crente orar? Qual é a novidade de crente ler Bíblia, irmão? Eu ficaria preocupado se ele estivesse me dizendo que não orasse, que não lê Bíblia. Mas é porque ele não ora porque sua alma quer. Ele ora para mudar a história. Ele ora porque quer uma bênção. Ele ora porque quer uma porta. Ele ora porque quer uma cura. Ele ora porque ele faz parte da igreja da Marta. Interesseira. Eu sirvo e quando chamá-lo ele vem. Só que Jesus não é homem que se vende. Ele tem um caráter perfeito. Ele disse não, aleluia. Levante a mão direita e receba algo do céu. Não é meu, não é do Carvalho Júnior, é de Deus. Recebe aí, recebe aí.
Agora coloque essa mão direita no ombro do teu irmão e transmita para ele, porque a Bíblia diz que a unção é transferida. Aleluia, transmita para ele. O Senhor está dizendo que o não dele é para um projeto, é para um propósito. O não dele, ele sabe porque está dizendo não. Glória a Deus. Nós não podemos confundir a intimidade com o tempo dele. O Salmo 1 diz que a seu tempo a árvore dá o seu fruto. Existe a palavra tempo, que é cronos, é um verbo que significa cronologia, tempo corrido. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Isso na hermenêutica nós chamamos de cronos, mas existe o kairos, que é o tempo de Deus dentro do meu tempo. Só que o meu tempo é agora, e o tempo de Deus é o que Pedro diz para ele: um dia é como 1000 anos. Ele não tem relógio. Ele não sabe o que é segunda, o que é terça, o que é quarta. Aleluia. Se ele disse não, Marta, para você, é porque ele sabe que você pode suportar esse não. Aleluia. Será que a Marta vai continuar indo à igreja agora? E o que mais me impressiona, eu preciso correr, já são quase 9h40, é que quando Jesus diz não, para piorar, o Lázaro morre. Porque se Lázaro pelo menos não morresse, deu para entender ou está difícil? Mas a irmã Marta, quando ouviu não, ela já ficou chocada. E para piorar, o irmão morre. E ela vai colocar a culpa em quem? Jesus. Meu Deus. Quando eu li essa história, eu fico tão impactado, porque se Lázaro tivesse sido recuperado, Marta deixaria para lá. Um dia ela encontraria, mas para piorar, ele morre. Para piorar, é o homem da casa. Para piorar, ele morre porque Jesus disse não. E passa o primeiro dia, diga comigo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos lá em Betânia. Mas Senhor, a sua agenda é meio confusa. Eu gosto de Jesus porque Ele é Jesus. Olhe para mim, isso aqui é profético. Sabe por que Jesus, depois do quarto dia, ele chega? Porque ele sabia que Marta não aguentava o quinto dia. Eu quero que você enclausure isso na sua alma. Sabe por que ele vem no quarto? Porque ele sabe que ele conhece a estrutura. Ele olha para mim, sabe por que Jesus disse não? É porque ele sabe quantos dias tu pode suportar, ou até quantos meses. Então não adianta tu colocar a mão, não, ele sabe porque ele te conhece. E se ele disse não, é porque você tem resistência. Tu tem resistência do primeiro. Sabe por que ele não virá agora para muitos? Porque tu ainda pode suportar mais um mês. Tu pode suportar mais 20 dias. Tu pode suportar mais alguns meses. Aonde está? Ele conhece você aqui dentro. Ele olha e diz: não, meu servo suporta mais. Ele suporta mais. Ele suporta mais. Mas Marta, ela não suportava mais. Porque ela olhava para sua mão e via sua mão queimada de óleo de peixe. Aleluia! Ela olhava para sua mão e via: meu Deus, mas eu servi esse homem. Chega no quarto dia, prepare-se para você entender agora. No quarto dia, Jesus disse: vamos lá. Mas Senhor, vamos. E lá vai Jesus. Cultura diz que o luto, o choro do morto de um judeu dura 7 dias, assim como 7 dias o casamento. É por isso que o vinho terminou, porque naquele tempo o casamento, a festa do casamento durava 7 dias. E o velório, o cortejo, o manto, ou seja, o período de luto dura 7 dias. Jesus chega no quarto. Alguém diz assim: irmã Marta, irmã Marta. Eu estou na terceira irmã Marta. Irmã
Marta. Jesus está vindo ali. Eu estou sentindo uma graça de Deus para pregar aqui. Ei, Marta, te alegra, Marta. Quem está vindo aí é Jesus. Aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre a doença. Jesus tem, Marta. Mas Marta estava tão chateada com Jesus que ela não espera nem Jesus entrar na cidade. Leia o texto, que a Bíblia diz que ela nem deixou Jesus entrar na cidade. Olha para mim, que eu estou chegando aonde eu gostaria de chegar. Marta olha para Jesus, e Jesus é benigno, né? Olha para Jesus e diz assim: quem chegou comigo disse: Pastor Carvalho Júnior, eu peguei Deus, eu tive uma conversa com ele séria. É como se Deus fosse mim. Eu peguei Deus e coloquei ele na parede. Ele já está mentindo, porque Deus é espírito, e espírito não pode ficar na parede. Então não minta. Tem gente querendo mandar em Deus, mas não manda nem nos filhos, não manda nem na casa. Primeiro vai mandar na tua família, para depois tentar mandar em Deus. Agora tu deu glória a Deus. Quer mandar em Deus, quer falar grosso com Deus. Marta olha para Jesus, e Jesus é benigno, ele sabia de tudo. Ele olha para ela, olha para Jesus e diz assim: se tu estivesses aqui. Ou seja, a culpa é sua. A culpa é sua. Se tu estivesses aqui, diga comigo, se tu estivesses. Mas olhe para mim, entenda isso. Quantas vezes Jesus esteve lá e ela preferiu estar na cozinha do que na sala? Agora segura aí, vai doer muito. Valorizar Jesus agora quando a morte chega. Lembrar de Jesus agora porque ficou desempregado. Procurar a igreja agora porque está doente. Mas quantas vezes zombaram da igreja, zombaram de nós, zombaram do pastor? Valorizar Jesus agora que o homem da casa está enterrado, mas ele esteve lá quando a morte não havia chegado e nem a doença. Agora você vai entender porque Jesus foi a Betânia, foi preparar Marta para o momento da morte. Jesus está te preparando, por isso que você precisa se encher dele, porque quando chegar o dia mau, você vai ficar de pé, você vai resistir. É por isso que os pastores pregam, é por isso que a gente diz: encha, seja cheio, é por isso que a gente diz: sinta Deus aí. Aleluia. É por isso que o pastor diz: olha, não anda por esse caminho. Ah, mas agora não, está tudo bem, não tem morte, não tem enfermidade. Mas quando chegar o dia mau, ela está cobrando a presença de Jesus agora. Mas antes Jesus esteve lá, antes Jesus estava lá para enchê-la, para consolá-la, para falar com ela, e ela preferiu o peixe. Quem tem ouvidos ouçam, aproveite hoje, se encha hoje, porque a gente não sabe o quando a morte vai chegar. E essa mensagem Deus manda eu pregar aqui dizendo que Deus está chegando antes da morte, Deus está chegando antes da enfermidade, Deus chega antes do dia mau. Porque quando o dia mau chegar, nós vamos ficar cheios, nós vamos olhar para o dia mau e dizer: eu estou preparado para você, eu estou preparado para essa morte, eu estou preparado para essa enfermidade. Tu não entendeu? Eu vou ficar falando até você entender. Quando você entende que ele chega primeiro, quando chegar a morte vai dizer: tu chegastes atrasada, Jesus chegou primeiro. Quando chegar o problema vai dizer: problema, tu chegou atrasado, Jesus chegou primeiro.
Que conversa de igreja. Aí o câncer veio o problema, foi se juntando a nós, foi buscando a Deus, foi valorizando as irmãs que oram. Aleluia. Você não pode falar para Jesus: se tu estivesses aqui, porque Ele nunca deixou de estar. Só quem sente. Coloque a mão no ombro de alguém, deixe ele sentir o que Deus está. Eita, que glória! Coloque a mão no ombro de alguém, transmita para ele, isso, transmita. Ereba, choro, anda, labacador, cocoromahara. Ele nunca deixou de estar. Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de encher a sua igreja. Não espere a morte chegar para você valorizar. Não espere a enfermidade chegar para você reconhecer. Reconheça agora. Te enche agora. Te enche agora. Te enche agora. Te enche agora. Esqueça quem está do teu lado. É como se você estivesse sozinho agora. Adora. Glorifica. Sente Ele. Não faça como Marta. Se tu estivesses aqui, Ele nunca deixou de estar contigo. Qual foi o dia que Ele deixou de estar contigo? Oh, estou sentindo graça. Quem tem glória para dar? Quem trouxe glória? Onde estão os irmãos que falam línguas estranhas? Eu estou sentindo Ele. Ele nunca deixou de atravessar contigo as lutas. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Ele nunca deixou a gente só. Eu não quero que você entre no grupo de Marta, dizendo: se tu estivesses aqui. Não, Ele nunca deixou de estar. Quando Ele esteve, você deixou Ele. Arroz, agora não. Feijão, agora não. É hora dele. É hora dele. É hora de ouvir. É hora de sentir. É hora de adorar. O Espírito Santo manda eu profetizar aqui. Existem crentes aqui que vão atravessar lutas. É por isso que Jesus está te enchendo agora. E essas lutas que tu vais atravessar, você vai passar por elas. Você não vai morrer na luta, mas você vai passar, porque Ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher. E quando você passar, chegar no final da luta, você vai glorificá-lo e vai falar: Ele sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo. Ele esteve. Coloque a mão no ombro de alguém ali. Deixa ele sentir o que tu estás sentindo. Se tu não estiver sentindo nada, ele vai sentir. Mas se tu estiver sentindo o toque do Espírito Santo, há uma glória aqui dentro. Pastor, há uma glória de Deus aqui dentro. Há uma glória de Deus aqui dentro. Você que não sente nada, pelo amor de Deus, te reconcilia, aceita Ele. Transmita para Ele. Se Ele chega primeiro, é porque Ele quer te preparar. Ele chegou primeiro para preparar Marta. Adora antes, adora durante e adora. Eu estou sentindo vontade até de pular.
uma irmã agitada, ocupada, afadigada, sendo uma irmã que confunde intimidade com o tempo, uma mulher precipitada em alguns momentos, mas a Bíblia diz assim, ó, Jesus amava. Que Jesus é esse? Mesmo não valorizando, Ele amava. Mesmo confundindo, Ele amava. Mesmo atribuindo a morte de Lázaro a Ele, Ele amava. Ele amava. Ele amava. Tire Marta agora e coloque você, o Carvalho Júnior, o Antônio, o Pedro. Quantas vezes nós já erramos, não reconhecemos? Quantas vezes nós já deixamos Ele e ficamos ali presos dentro da cozinha dos nossos muito afazeres, mas Ele pacientemente sentado na sala. Você vai sair daqui essa noite dizendo que lugar, a cozinha, é só o momento, mas o melhor momento, o melhor lugar é a sala. Ele te ama, você que o trocou. Você que acorda e não fala com Ele, vai dormir e não dá boa noite. Você que não lê Bíblia durante o dia, eu não tenho tempo. Como é que tu achou tempo para almoçar? Como é que você achou tempo para estar na cozinha? E tem crente aqui que passa na sala ao ver, mas prefere ficar na cozinha. Jesus está dizendo, mesmo assim, eu te amo. Eu te amo. E eu vou mudar a tua história. Eu estou sentindo. O Senhor está falando com pessoas. Você que está atrás da moça que tocou o violão, você, faça assim. O Senhor está falando contigo, cara a cara, e tu sabes. E tu sabes que Deus está falando contigo. E tu viestes aqui para ouvir esta palavra. E a partir dessa noite você vai entender que Ele te ama. E o tempo é dele, não é o seu. E se ainda Ele não abriu, é porque Ele sabe que tu podes esperar. Porque Ele está preparando algo muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então adora Ele aqui esta noite. Adora Ele aqui esta noite. O Espírito de revelação está aqui conosco esta noite. Ele te ama. Ele te ama. E você vai trocar a cozinha pela sala. A cozinha pela sala. A cozinha pela sala. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dele, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia não diz buscar o reino e depois as coisas. Ele diz: busque o reino e as demais Ele acrescenta. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Levante a mão e faça muito barulho de glória. Faça compromissos. Ele amava tanto que ele chega com Marta e diz assim: vou terminar em um minuto para não deixá-los bem enjoados com essa voz de pato. Diz assim: teu irmão vai ressuscitar. Mas na verdade Jesus não foi ressuscitar só Lázaro. Jesus foi ressuscitar Marta. Porque o tempo de espera entre o não dele
vinda dele foi matando Marta. Tanto cuidado para nada, tanta dedicação para nada. Lázaro, o problema de Betânia não é Lázaro, é Marta. Porque Jesus não mexe com mortos, Ele quer mexer com vivos. Olha para mim, se tu entender isso, eu vou embora satisfeito. Essa luta que Ele permitiu não é para te matar, é para você crescer. Se Ele disse não, é porque Ele tem um sim muito melhor para te dar. Se Ele disse não, é porque Ele tem uma porta, isso é profético, muito maior e muito melhor para mim. E se Ele não vier para curar, é porque Ele quer fazer um milagre muito maior, muito maior, muito maior. Marta disse: eu sei que Ele vai ressuscitar naquele grande dia. Jesus disse: não, não é naquele grande dia, basta crer agora. Se você crer, mas o meu irmão está morto, creia e verá. Tire a pedra. Eu vou terminar. Agora para o Senhor essa palavra dos obreiros. Alguém disse assim: não mexa, já cheira mal. É por isso que os Lázaros não ressuscitam hoje. É porque nós não queremos mexer naquilo que cheira mal. Ah, não se pode mais pregar esse tipo de mensagem. Então vai para circo, irmão, vai para teatro. Não se pode mais exortar nas pregações. Essa mensagem é careta demais e quadrada. Então é por isso que existem Lázaros mortos dentro da igreja, fedendo. Mas o Senhor está dizendo para o Senhor: mexa. O Senhor quer ver Lázaro ressuscitar? Mexa. Deixa feder, deixa o cheiro aparecer. Mas sabe o que vai acontecer? Os Lázaros vão ressuscitar para a glória de Deus. Mas existem ministérios que preferem não mexer no que cheira mal. São igrejas podres, apodrecidas. Sempre haverá aquele que há de dizer: não mexe, não toca. Meu irmão, tu não quer ir para o céu? Tu não vai para o céu com as tuas regras. Tu vai para o céu é com as regras da Bíblia. Você não tem um livro próprio para ir para o céu, meu irmão. Tem que falar sobre pecado, porque a igreja de Deus ela é santa. Desliga a internet na hora para desligar do teu filho. Crente não é para ver novela. Novela não é coisa de Deus. Isso. Fica contra mim e valorizando a novela para você ver. Aqui na igreja não dá glória. Mas quando o teu time está jogando, só falta quebrar a televisão. Aí depois olha para mim, o Carvalho Júnior grita demais. Pior é você que grita vendo um bando de homem mostrando a perna. Eu grito é para Jesus. Bando de corintianos aí que fazem barulho. Vai barulho agora. Vai barulho agora. Mexe, pastor Marcelo. E a igreja não vai diminuir não, ela só vai crescer. Ela só vai crescer. Não precisa
conselho tutelar, mas tem uns irmãos do conselho tutelar por aí, que quando a gente fala para dar uma faradinha no filho, chega lá e o senhor não pode falar, quer levar meu filho para criar então? Tu paga minha luz, tu paga minha água, então quem come do meu pirão prova do meu cinturão. Não é para ficar meia-noite, 1h na rua, filho de crente. É para estar na casa, já dormindo, se preparando para o outro dia. Amém? Eu vim hoje tinhoso. Eu vim tinhoso hoje. Amém? Quem recebe essa palavra? Pega na mão do teu irmão e aperta até ele falar: olha, pelo jeito você jantou. Aperta e diga: nossa cozinha espiritual ficará vazia. Sala, 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 sala. Vai ficando de pé dando glória a Deus. Sala, sala. E não adianta fazer bico, irmão, porque eu sou ouvido é a bico. Jesus olha para o céu e diz assim: Pai. Ele faz uma oração. Marta fez um barulho todo, um desespero. Jesus diz: Pai, eu te agradeço por haver. A conjugação está no passado, né? Por haveres me ouvido. Tem outro texto que não é esse, que diz: porque sempre ouves. A conjugação já está no presente. Enquanto Jesus está orando, Lázaro está ressuscitando lá. Deu para entender o que ele fez? A ressuscitar. Aí Jesus disse assim: Lázaro, tu está vendo essa porta? Sai por ela, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. O Espírito de Deus sabe o que você precisa. E Ele vai te dar. Tenha paciência. Tenha paciência. É o período em que Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar conosco. Primeiro Ele trabalha em nós, depois conosco. Vocês recebem essa palavra? O mundo de Marta não é o nosso. Vamos trabalhar, vamos acordar cedo, mas nós vamos esquecer que nós temos uma alma e nós precisamos ir para o céu. Escolha alguém para colocar a mão sobre ele. Escolha o seu nome. Muito em breve vai sair uma notícia.